de stand-up, né? Eu acho que dos primeiros que fazia uma coisa mais parecida com stand-up, né? O Jô e o Chico dizem que era o Zé, né? O Zé que inspirava ele, o Zé Vasconcelos. E eu me lembro muito de ouvir o show do Zé Vasconcelos, uma fita. O LP você não ouvia? Não, o LP que tinha era do Chico Anísio e do Quatro Fazendo um Fantástico. Olha só. Que tinha o bilhete premiado, o lançamento do Foguete Brasileiro. O lançamento do Foguete Brasileiro é sensacional. É sensacional. É uma das É o coisas stand-up, né? O Juca Chaves também fazia os LPs dele. Mas vamos dizer assim, a introdução, porque o humor desperta em você de alguma forma, certo? Para mim foi de duas maneiras. Quando eu via adultos, né, meus pais, se reuniam numa casa para ouvir o LP de um comediante, que ele falou. Olha só. E eu lembro dessa lembrança do Juca Chaves, de eu ver os adultos rindo, mas eu não entender a piada, porque eu era muito pequeno. Já o Costinha, quando eu ouvi, eu já tive aquele contato direto, que era uma piadoca, era fácil, caramba, isso eu entendo. Mas eu acho que a diferença do Chico, assim, é que o Chico realmente fazia mais em primeira pessoa. Faz em primeira pessoa. Era a história. Eu fui visitar um primo que tinha sido preso e fui levar um carro para ele. Aí no trem, aí ele fazia tudo em primeira pessoa. O Juca Chaves tinha uma qualidade maravilhosa, porque no primeiro dia do show dele, ele subia no palco, né, e falava: vocês viram que a mulher do presidente, que era o Marechal, né, no meio da ditadura, ele ia preso. Então aquela publicidade que ele ganhava de preso na noite de estreia, ele ficava a temporada inteira lotando o teatro. Ele era o Lenny Bruce da época. Tem essa coisa, eles todos faziam número solo, né? Jô, Chico, Juca, Zé Vasconcelos. Fiz show com o Zé, né? Eu sei, tem foto tua no Wikipedia. Agora, o Zé Vasconcelos com certeza foi o cara que começou tal, que era o One Show Man. One Man Show. Ele está falando isso por quê? Porque isso foi há muito tempo, né? E essas pessoas se mantiveram na mídia, ganharam seus programas na televisão, foram para a televisão e tal, e aí teve um pouco um certo hiato. Claro que teve vários comediantes que apareceram, interessantes, mas assim, nesse sentido dessa comédia mais de cabaré, vamos dizer assim. Mas o que teve nessa época que já não tinha mais ele? Eu acho que foi, no Rio de Janeiro, o Bar do Cibar, Com certeza. e aqui em São Paulo, o Quem Tem Medo de Itália Fausto. É verdade. Que eu acho que eram bem... Duas duplas, né? Duas duplas, eram bem similares, assim. Tipo um ponto de temperatura nas duas cidades que o povo queria ver, né? Isso. Sem ser o teatro tradicional, o teatrão, né? Comedião. Era à vontade. Aí depois veio o humor de personagem, né? Um tempo depois, que já foi filhote dessa geração, talvez? Eu acho que andou para isso, né? Eu fui ver uma peça do Luiz Fernando Guimarães, uma vez, chamava Castiçais. E eu achei aquilo meio perto de um monólogo de stand-up, apesar que era uma peça. Eu acho que na verdade, teve vários pré-stand-up que são muito parecidos com stand-up, só que essas pessoas, como não tinha esse nome, essa linguagem, então você tem Louro Alto Inteiro Procura, com Miguel Falabella, com Encher o Biquíni Selvagem, com a Cláudia Jimenez, e vários outros, o Luiz Fernando fazendo Castiçais, 5 vezes Comédia, que tinham 5 números cômicos. 5 vezes Comédia era quase 5 vezes stand-up. Porque eram 5, eles só eram que era personagem. Só que era personagem. Que eu acho que foi o outro passo, que foi aqui em São Paulo a Terça Insana, começou para falar bem, e no Rio o Cócega. No Rio, depois desse Posso movimento... falar bem, posso falar mal, se você quiser. Em BH, o que seria o Terça Insana era o Bar do Lulu, as pessoas iam fazer personagens, contar piada, fechou. O Saulo Laranjeira tinha um programa na TV Alterosa, no SBT, e ele abriu um bar na frente. Então as pessoas, às terças-feiras, passaram a ir para lá, contava piada, ia fazer stand-up, e era uma noite de poesia e humor. O MC era um poeta, Gonzaga Medeiros. Ele fazia um poeminha, menina, que parecia o Clube da Comédia. A Terça Insana... E chamava a gente pra fazer. Era isso que eu fazia em BH, sabe? Eu fazia stand-up no Bar do Saulo. E você sabe que a Gorete Milagres, ela fazia uma Gorete coisa... fazia o Bar do Saulo. E ela fazia uma coisa que ela entrava no meio da noite e falava: o que vocês estão fazendo aqui? Que era uma intervenção, que era uma coisa que foi muito popular em São Paulo nos anos 80, a intervenção nos lugares. Fazia a intervenção na plateia desse programa do Saulo e terça-feira nesse bar. Mas esse Saulo da Comédia. Do Terça Insana, o Risorama já trazia gente. Então, aí eu comecei a fazer essa coisa. Tinha um teatro chamado Lala Schneider, que ainda existe, que é um teatro maravilhoso para fazer stand-up, porque é super pequeno, 100 lugares. E eu comecei a fazer uma peça onde eu fazia personagens. Aí, em 2000 surgiu a Terça Insana. 2001. 2001? 2001 surgiu a Terça Insana,
uma amiga minha falou, você tem que participar dessa noite, eu vou para São Paulo, super underground, é legal. Consegui o telefone da Grace, pedi para ela, Grace, eu sou comediante aqui em Curitiba, faço peça de humor aqui e eu queria muito participar. Pode vir. Vem, a gente faz aqui, next, é ótimo. E aí, cara, foi legal comigo a Grace. Ali eu conheci essa figura aqui. E eu aprendi muito com esses caras. A gente já se conhecia tecnicamente. Tecnicamente, da publicidade. Da publicidade. Eu fui gravar em Curitiba e o estúdio Vocês era dele. três fizeram muita publicidade. Eu tinha uma produtora de áudio. Cláudio era um casal no banco. Nessa época eu não era comediante, eu era muito mais produtor de áudio. Eu ia lá nas agências, bater, eu quero fazer um jingle. Mas já era uma simpatia de pessoa. E o Mansfield, algumas vezes, foi gravar, né? Exatamente. Lá no meu estúdio. Aliás, Você falou um mês, você com assovio junto, ficou muito Saiu. Mas só o Terça Insana, que a gente estava falando de como surge, o dono do teatro Next, que era o Rocco, ele convidou a Grace para tomar conta do bar. Tipo assim, a Grace estava numa fase ruim e falou, vem tomar conta do bar para mim, você ganha uma grana. Ela falou, então peraí, já que eu vou ter que tomar conta do bar, posso usar esse palquinho? E foi muito simples o surgimento da Terça Insana. O teatro era atrás, né? E na frente era o bar. E era um bar que chegou um período em que teve que cortar as mesas para caber mais gente, e daí a gente teve que sair de lá. E o Diogo fez, a Marcela Leal fez, um monte de gente 98, 99, teve um negócio no Rio que foi interessante, que me explicou, que era um programa que eu tinha que chamar Paquetá Connection. Sim, eu me lembro. Sim. Eu me lembro do Paquetá. O Paquetá Connection que a gente fazia em televisão, era um programa que era... Manhattan Connection passou um pedaço. Passou um pedaço, passou. A gente era o programa não era um troca de ilha, era um troca de ilha. e a gente fazia... E aí a gente fazia na televisão e depois foi fazer em teatro. E não era stand-up, mas a gente, na verdade, debatia notícia e não tinha personagem. Eu me lembro que os primeiros programas, um amigo falou assim, achei legal, mas o texto é mais um. Eu falei, cara, não tem texto, a gente está... Estou falando o que vem na cabeça. A gente fala o que vem na cabeça. Fazer o Paquetá Connection para o público me deu muita vontade de fazer aquilo, de falar para as pessoas. A Grace me deu a oportunidade para eu fazer algumas vezes o Terça Insana. Esses caras, cara, aprendi muito. Eu cheguei e falei, cara, eles fazem um humor autoral, é totalmente autoral, não tem piada pronta. Era o tema e os caras tinham que se virar. E ali eu também tive que me virar. Ela foi uma grande provocadora na minha carreira. Sim, A Grace falava, o tema é tal, eu tinha que escrever um texto para aquilo. Então ela foi uma grande provocadora. Aí eu cheguei lá, vi esse cara, Marcelo Médici, Otávio Mendes, tinha um menino chamado Sidney Caria, que eu nunca mais ouvi falar dele, mas ele era bom. Ele era do grupo XPTO, uma pessoa, ele é um cenógrafo maravilhoso. E o Robertinho Camargo e a Grace. Aí o que aconteceu, cara? Como eu não tinha essa oportunidade, você lembra? Eu vinha de Curitiba para participar. Eventualmente eu falava, eu tenho que fazer uma coisa na minha cidade, certo? Que é Curitiba. Tenho que fazer uma coisa aqui, porque não vou conseguir aparecer lá. Aí eu falei, mas se eu fizer igual, vai dar merda. A Grace vai dizer que eu estou imitando e tal. Porque eu já achava que terça-feira era o único dia que o dono do bar falou que tinha livre. Entendi. Você já teve que ficar com a terça. Mas é histórico, né? Todo mundo, as terças eram livres. Para ele a terça era ruim, mas para mim, como eu já sabia do sucesso da Terça Insana, eu pensava, caramba, a terça é bom. Ele não sabe, mas eu sei. Eu sei porque quando a gente foi fazer em BH, a gente fugiu da terça, foi fazer segunda, só para não parecer mas que era aí terça. É que tá. Aí o que eu pensei, caramba, eu tenho que fazer uma coisa diferente. Aí veio a coisa do stand-up. Eu falei, já sei. Se eu abrir de cara limpa e fizer um número de stand-up, já não tá igual. Porque a Terça Insana era o Robertinho Camargo que sempre pediu um personagem do tema. Eu não tinha tempo. Quer dizer, foi uma maneira de eu começar a querer aprender a fazer. Mas eu ainda não Mas consegui. você lembra Bruno que já fazia bem. O Risorama foi um fruto do Era Só o que Faltava. Começou a rolar um intercâmbio, eu chamava o Médici, foi pra lá. Essa galera que você conheceu, né? A galera que eu conheci começou a rolar um intercâmbio, eu tentava trazer pessoas, naquela época a gente não tinha... Eu estava formando um público, né? Eu acho que a grande sacada do Risorama foi que o mestre cerimônia, se fosse eu não me sentia preparado para fazer o mestre cerimônia. E eu acho que a grande sacada foi a Nani People. Porque nesse caldeirão que estava aí tinha o famoso que no Rio, que tinha personagem, o Terceira continuava, o Costas continuava e tal. Eu tinha visto o show do Ceilão, sabia que tinha tudo isso acontecendo. Eu falei, mas eu quero fazer stand-up.
era difícil explicar o que era stand-up. Não era uma palavra que as pessoas conhecessem. Quando eu ia explicar, eu ia falar assim, é humor. A pessoa falava, conta piada? Não conta piada. Ah, então faz uma música, tipo o Juca Chaves, não faz música. Ah, então faz um personagem, não é personagem. Era tipo, não era nada. A gente usou lá o livro da Judy Carter. Tá ali, ó, Comedy tá ali, Bible. que tinha, a gente fez um resuminho do que era, né? A gente lia isso antes do show. Bom, Isso virou a Bíblia para todos, para todo inclusive. mundo. Aí, assim, aí eu cheguei no Ceilão e no Paulo. O Paulo também tinha me procurado, a gente queria fazer uma apresentação, Paulo Carvalho. O Paulo era do Paquetá também, né? O Paulo era do Paquetá Connect também. Daí que veio. E o Antônio Gonzalez também, que estava na primeira noite do Comédia em Pé. Aí eu falei, não, vamos fazer o stand-up, mas vamos fazer de raiz. Vamos fazer para as pessoas entenderem que não é show de piada, que não é show de personagem. Não vale roubar, é isso. Não vale. A gente vai fazer, a gente vai explicar isso para o público antes e vamos fazer. Como ele for. E aí foi a ideia e era a versão brazuca, de usar eu me lembro que você não queria chamar texto stand-up não, vamos chamar Comédia em Pé, vamos fazer essa versão brazuca. Aí no dia 15 de março de 2005, a gente fez a primeira apresentação do Comédia em Pé, que veio a ser, quer dizer, a primeira apresentação de um grupo de stand-up. Então, nesse formato, que eu acho que essa é a grande pergunta, questão foi... Qual é a diferença de Zé Chico Jô para hoje em dia? Para hoje em dia, que o Comédia em Pé juntou os comediantes numa noite e fez esse formato clássico de clube de comédia americana. E que formatou este movimento que está até hoje. Acho que a diferença é a pessoa saía de casa para ver o Jô, o Chico. Agora ela sai de casa para ver o não show. sei. Não, ela sai de casa para ver um show. 4, 5 pessoas fazendo. Aqui, não exatamente aqui conhecidas. em São Paulo, o que juntou a gente foi uma coisa muito curiosa. O que meio que juntou todo mundo, né? O que ajudou a fermentar a existência da comédia stand-up do Brasil foi o advento da internet. Porque eu, Mansfield, Marcela, Diogo, você também estava lá, Rafinha e outros que a gente brinca que morreram no caminho para chegar até aqui, alguns literalmente, como Márcio Ribeiro. Coitado. Ribeiro que morreu de verdade. Tem gente que só parou de morreu fazer. no apogeu. Morreu com sucesso. Foi através do Orkut. Morreu o Orkut. É verdade. Morreu o Orkut. A gente se encontrou numa comunidade que o Henrique Pantaroto tinha, que ele resolveu batizar de humor stand-up e improvisação. Vai saber por quê. E a gente falava tanto desse assunto que um dia a gente falou, nossa, por que a gente não tenta fazer isso? Aí teve o aniversário de alguém, que alguém tentou, acho que do Gustavo Engrácia, fazer uns numerinhos, assim. O Gustavo Engrácia também começou. A gente começou a se reunir, fazer umas noitadas na casa da Simone, da Lucia e do Adriano Assi, acho que do Márcio Reif. Aí eu fui conhecer você, a Marcela. Na terça-feira a gente fazia o Terça Insana e na quarta eu fazia um show junto com o Júlio Rossi chamado Comedy Hour. Solteirão Cobiçado e um texto da Mara Carvalho, Bob Cosby. No final eu voltava e fazia um texto para fechar a noite, um textinho de 2, 3 minutos. Por isso que eu estou lembrando que eu fiz esse texto na Terça Insana e você me falou. Isso é stand-up, não sei o quê. Aquilo foi o comecinho de uma história. Rafinha Bastos e Marcela Leal falaram, a gente gostaria muito de fazer, mas a gente não sabiam produzir. Eles não sabiam como produzir um espetáculo. Eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou produzir um espetáculo e vocês se apresentam. Na primeira metade eu faço meus personagens, na segunda metade entra o stand-up e chamava o Mondocani. Bruno fez. Você chegou a fazer o Mondocani? Fiz a estreia. Eu já fiz, já estava nessa dessas reuniõezinhas que a gente fazia. E na fazia. plateia tinha esse pessoal da reunião, tinha o Márcio Ribeiro, e o Márcio chegou para mim e falou assim, eu quero fazer isso. Eu quero saber como é que faz, na verdade. E aí a gente mostrou. E aí, no Rio de Janeiro... Conta onde era o Mondocani. Era uma casa que não existe mais, mas de um grande amigo meu, portanto não vou falar, mas era do Ângelo Leuzi. Não, mas era muito divertido, porque era uma casa meio underground e tinha um pouco de tudo. E a hostess era a Cláudia Liz, grande modelo, maravilhosa. Mas minha vizinha. Era maravilhosa. Mora no primeiro andar. E aí eu estava no Rio fazendo o final de semana no Rio de Janeiro e Cláudio Torres Gonzaga me foi lá me ver. A gente tinha feito junto Celebridade. E eu conheci ele das propagandas e tal, fizemos muito teste junto, né? A gente tinha feito você era
apresentador de um programa de Da Interligue. Era um merchan no meio da novela. Eu tinha que responder sobre Pedro I. É verdade. Uma coisa assim. E aí o Cláudio falou para mim, a gente vai fazer um show de stand-up comedy, você quer fazer? Porque tinha visto, achava que tinha... Eu falei, vamos lá. Só que antes de eu ir foi o Rafinha, foi uma vez, não foi? Foi isso, assim, na verdade, nessa época a gente já tinha começado, não, a gente ia fazer, Estreou no Rio Design Leblon. Rio Design Leblon, o Diogo estava lá. O Diogo estava, Esse é um marco, né? E Rafinha estava. Rafinha foi no segundo. Que é oficialmente o primeiro. Rafinha foi Oficialmente, no segundo. Oficialmente o começo da comédia, stand-up Fiquei no nervoso Brasil. porque o Maurício Sherman estava na plateia. Porque eu trabalhava na época do Podia Zoom. ser o meu momento, sabe? Vai me descobrir. Ele foi me descobrir Eu fui 3 anos mal. depois que ele me viu na Eu plateia. fui mal para um caralho. Tanto que era para fazer 2 entradas, vocês só deixaram fazer uma. Nossa. Fui muito mal, cara. Eu achei, até assim, né, não falou aqui, né, eu acho que são 2 marcos interessantes, né, porque nessa noite tinham essas pessoas, nós aqui, mais o Rafinha, fazendo para 40 pessoas, possivelmente, nem Não isso. sei se cabia 40 pessoas naquele No lugar. máximo, 35 pessoas e tal. E aí eu me dei conta, em 2012, Alguns anos depois. 7 anos depois, nós e mais Rafinha, mais alguns. Danilo, Paulo também estava. Não, mas o Danilo não estava nesse dia. Não estava. Nesse dia tinha um Paulo Carvalho também. E a gente fez o famoso show no Viradão para 30 mil. Então, Sim, virada cultural. De 30 para 30 mil. De 30 para 30 mil em 7 anos. E uma coisa que as pessoas duvidavam muito. Muito. Porque eu acho, eu me lembro que as pessoas, mas você vai chegar aonde com isso? Porque eu acho que eu acho que foi muito novidade, que o brasileiro sempre riu do outro, né? O brasileiro sempre assim, a piada é o gay, né? É o que eu te falei, né? Não, é o português que é burro. Então, a piada, o alvo da piada sempre era o outro. E aí, quando a gente começou a fazer que a gente era o burro, a gente era o gay, a gente era o alvo da piada, isso fez Isso era uma novidade. Uma novidade que era fazer a piada com a gente. Tinha uma mesmo. coisa que, claro, que outras gerações vão poder ver em outros momentos que a gente não sabe ainda, mas a gente até já comentou isso. Que era a gente viu a plateia em frenesi, porque nunca tinha visto antes, a gente tocar em alguns assuntos. Assim, eu brinco sempre, as pessoas teve um debate uma época assim, stand-up é teatro, não é teatro? Eu falo assim, gente, o teatro surgiu na Grécia quando pela primeira vez resolveram falar deles, né? A tragédia, a própria comédia, as pessoas estavam se vendo em cena. O stand-up nada mais é do que isso. A gente vai subir lá e falar da gente. E sem artifício, né? Sem artifício nenhum. Não, a roupa é essa, sem maquiagem, sem nada. E a gente viu plateias em frenesi quando o Porchat reclamava da TV a cabo e do atendimento. O Cláudio falava... Quando a gente falava das coisas do cotidiano, né? A plateia, ela urrava, como quem dissesse assim... Pode falar disso? Era uma coisa de identificação. Que realmente, finalmente estão falando de mim. Eu acho que juntou a TV a cabo, para a gente poder ver os estágios da vida, juntou a internet, né? A coisa do blog, que tinha uma coisa que era muito autoral. Sim. Esse caldeirão, né? Gerou essa... E aí uma demanda reprimida. Uma demanda... Gente, a plateia ficava enlouquecida. Tanto que eu me lembro que a gente estreou estreou sei lá, desse 15 de março, e uma semana depois a gente tinha sido contratado para fazer um evento, e que nem sabia que podia. Entendeu? Era um negócio que podia assim, ganhar. Era um negócio muito... Não tinha nem texto para fazer o evento, não né? Não tinha texto, porque a gente... E no início tinha esse compromisso de mudar texto da semana, porque a gente achava que isso era o que... Essa coisa da demanda... A TV a cabo também, ela libertou a gente do tipo de comédia que se fazia no Brasil até aquele momento, porque a comédia no Brasil era eu aqui sentado no meu banco da praça, ou eu aqui numa festa tomando um drink, alguém chegava e falava, olá, tudo bem? O bordão. Né? As pessoas, uma vez eu tentei conversar isso com o Sherman, ele falava, eu não entendo a comédia stand-up porque não tem um bordão. Mas ele não falou isso como eu sou... Não era uma crítica. Não, ele falando uma realidade, tipo, né? assim, não tem bordão. É muito difícil, ele falou que era difícil você fazer sem o bordão. Não, mas não é tão difícil. Quem sabe, eu acho que a mensagem que ele queria passar é que é difícil pegar. Né? Aí só pra gente
ver como é que foi a história e o que aconteceu. Então a gente teve essa primeira vez. Mas só para também tem uma coisa ali que Não, só para interromper o interrompimento de você interrompendo ele, só para ficar... Não, teve só uma coisinha que foi pulada, que é o seguinte, eu estava em Curitiba, certo? Logo após o Mundo Cane, como surgiu o Comédia em Pé, surgiu o Clube da Comédia. Logo depois o Que Clube isso que eu da ia falar Comédia agora. Stand-Up. Exatamente agora. Os grupos. E que eu fui convidado pela Marcela Leal by Orkut. By Orkut. Marcelo Leal, Orkut, diga-se de passagem, que fez um curso que eu dei. Verdade. Isso. Mas o Clube da Comédia teve reuniões que não através do Orkut, não através de e-mail. Ao vivo nós conversamos para eu usar o nome Clube da Comédia. Exatamente, porque aí o que aconteceu? O Marcelo veio fazer com a gente e aí já tinha esse movimento e falou, não, eu quero fazer igual aqui em São Paulo, eu quero usar clube também. Eu falei, eu não inventei a palavra clube, então a ideia é que tenha mais. E aí o Comédia em Pé fez esses 3, 4 meses lá no Rio Designer do Leblon, depois fez mais alguns lugares. Eu fiz na livraria. Na livraria, a gente fez um negócio e tal, e aí parou. A gente parou durante um ano quase, que foi quando o Clube da Comédia se estabeleceu e como é que se diz? O Clube da Comédia ele explodiu rapidamente, porque a gente fazia no Beverly Hills para muito pouca gente, o Diogo lembra. Aí, eu não sei se você chegou a fazer no Beverly Hills com a gente. E aí, o que acontece? Daí a gente falou, vamos para um lugar mais com Tinha cara. Tão pouca gente que eu e aí a gente pegou e foi pro Mr. Blues. Aí a gente falou, vamos ver se a gente vamos fazer 2 sessões. Foi crescendo. A gente se exigia muito nessa época, essa coisa que o Cláudio falou, de mudar o texto. Sim. Isso era muito difícil. Aquilo, chegava outra coisa. Você começava a ficar confortável com o texto, estava na hora de mudar. E daí lembra que sempre no começo da semana enchia, porque era texto novo? Aí enchia de gente. Que a gente tá falando. E a gente estava uma merda, porque a gente ainda não estava. A demanda reprimida, as pessoas queriam ver um negócio. E tinha uma coisa, você vê que coisa engraçada, só para completar, nessa época eu, que era o mestre de cerimônia, entrava 5 vezes. Então eu falava, meu Deus, agora vai entrar o Diogo, deixa eu pegar aquela piada, e entrava com papel na mão. E muita gente falava, pô, ele está entrando com a piada, ele está lendo a piada. E hoje em dia tem o tal do Naitan, que é isso, né? Você vai lá com o papel na mão para falar, vou testar. Tem o tal do Moleskine. Você não é um comediante stand-up hoje sem o livrinho. Não, né? não só isso, não é isso. É essa coisa de falar, eu vou testar a piada hoje à noite. Eu vou fazer um show hoje à noite para testar as minhas piadas. Então eu vou com o meu papel e ponho lá. O Bubu Lounge foi, na verdade, a festa de estreia oficial do Clube da Comédia, que já estava se apresentando um pouco no Beverly Hills há umas 3 semanas, há uns 3 meses. No Bubu Lounge, a gente queria trazer o Zé Vasconcelos, voltando lá no começo da conversa. Só que o Márcio Ribeiro foi buscar ele em Campinas e ele não quis vir, porque ele estava muito velhinho, muito doente, ele falou, eu não vou, é melhor não. E a gente chamou o Ricardo Corte Real, filho do Renato Corte Real, que é um baita comediante, que tinha trabalhado comigo na TV Gazeta, e que foi um arraso. Quando terminou o número dele, eu falei, não sobrou para ninguém, porque era maravilhoso. Porque ele fez os números do Renato Corte Real, ele fez um stand-up do pai. Então era maravilhoso o número. E ali, no Bubu Lounge, então, que a gente formatou a coisa do Clube da Comédia. Na sequência, o Diogo Portugal foi fazer o programa do Jô Soares. Mas essa história é legal de contar. E não só para falar isso. E no programa do Jô Soares, que a gente também citou lá no começo, o Diogo fez um maior sucesso porque ele subiu e fez um stand-up pela primeira vez, praticamente. Não é? E nisso, as pessoas começaram a ir no Beverly Hills, onde a gente continuava a nossa temporada. E aí um dia apareceu um ônibus de véio. E o ônibus de véio, fomos numa festa, vamos fazer uma festa. Tem um pessoal fazendo piada, vamos lá assistir. E este ônibus de velho lotou o lugar e a partir daí começamos a lotar. Por que você foi parar no Jô? Então, quem levou o Jô, você está lembrado disso? Não, você foi no Jô. Quem levou o Jô pra gente foi o Rodrigo Lombardi. Sim, mas por isso que eu fui no Jô. É verdade, tá certo. O Rodrigo Lombardi era um ator, né? É amigo um ator ainda. Ele não era o Rodrigo. Agora ele é mais ator do que ele nunca. Ele não era o Rodrigo Lombardi, ele era o marido da Marcela Leal. É isso que eu estou dizendo, ele era o marido da Marcela Leal. Ele não era o Rodrigo Lombardi, ele era o marido da Marcela. Um ator já galã. Sim. E estava já na peça do Jô, estava sendo descoberto. O Rei Lear Hamlet. Ricardo III. E ele levou o Jô, cara, lembra? E o Jô, cara, aquilo foi uma coisa inesquecível para mim. Nós temos fotos disso, né? Sim.
O Jô sentou com a gente, assim, como E deu uma mesa, dirigida, né? numa mesa de isso aqui é ótimo. Não, e pô, a gente queria ir para um lugar, mas não, aqui tá ótimo. Lembra disso? É. Eu lembro que eu E falei aí, pra ele, eu falei, aí Jô, você foi no programa. Depois foi depois desse do dia, programa. Depois Foi depois do E o programa. curioso, claro, o Jô nessa época mudava carreiras. Mas é que teve o After Jô pela primeira vez, né? Alguém pinçou o seu vídeo, pôs na internet, no YouTube, e aí o YouTube mudou a história da comédia stand-up. Esse alguém a gente sabe quem é. Tá, tem uma coisa... É o Rodrigo Fernandes do Jacaré Banguela, né? Do Sim. blog lá de Mas- Cuiabá que... Mas posso falar que não foi isso, cara. O que fez a comédia ali, stand-up, bombar, não foi o vídeo do Jô. Foi um vídeo meu no Faustão, que eu tava fazendo o Elvis Lay. Que Sim, era mas tô verdade. dizendo, mas o Faustão foi depois do Jô. Sim, mas é que o que bombou mesmo... Tudo bem, mas o foi primeiro é o do Jô, aí Sim, o depois primeiro é é do do Jô. Faustão, aí vai juntando. Mas o que trouxe público foi o... Então, o meu personagem colaborou Colaborou. com a cena Mas da eu tô Talvez dizendo as que seu pessoas vídeo- tenham ido no show pra ver o personagem e falam, não é, olha, é mais legal ele sem aquele monte de peruca. Eu tô falando do seu vídeo porque eu tava fazendo lá em BH, né? Fazendo as participações. BH e é a Beverly gente- Hills. Ele fala BH, pra mim é Beverly Hills. Eu não conheço outra cidade. Tava lá em que Belo é BH. Horizonte. Belo E Horizonte! a gente, quando apareceu o YouTube, né, na internet, era um repositário de vídeos. A gente usava, não sei se vocês faziam isso também, porque quando você ia fazer um evento para empresa ou mandar o seu currículo fazer um comercial, você mandava um VHS por CDEX. Sim, exatamente. Para provarem você. Quando apareceu o YouTube é assim, eu não vou precisar mais mandar o VHS, eu vou poder pôr aqui. Então eu pus lá um vídeo meu fazendo stand-up e eu vi que os números... Um dia eu entrei lá e tinha 300 mil views, que é depois do seu no jogo, porque foram procurar outras coisas É parecidas. que nem o seu Lili, da Terça Insana, que era super bem produzido, foi feito pela Trama, o DVD da Terça Insana. Sim. Então é tão bem É produzido. verdade. O seu Lili tinha 2 milhões de views. Você falou, mas eu não fiz tanto sucesso assim, não estou entendendo. Foi o YouTube ajudou muito, YouTube né? ajudou Não, muito, sem porque dúvida, como o sem stand-up é dúvida. conduzido pela voz, não tinha que ter uma grande produção. Então eu gravei lá em BH, o jogo foi pegado do jogo, mas aí começou a aparecer os nossos trechinhos, né? Que às vezes nem era a gente que gravou, uma pessoa ia lá no show, gravava. Agora, O sabe Comédia em também Pé uma não coisa tinha trecho que- do Comédia em Pé, outras pessoas que gravavam. Não, a gente teve um que a gente gravou, porque assim, o Comédia em Pé nunca administrou bem a internet. Nunca. A gente sempre achou que Ia tirar público. Não, já fizeram, agora não vai dar mais tempo. Se a gente começar hoje, ainda dá tempo. Mas a gente sempre achou que a gente perdeu o bonde. É que a gente não tá. sabia como funcionava É, a internet, mas, pois né? A gente é. foi descobrindo essas coisas. Não, mas assim, a gente teve muita chance, o Comédia em Pé a gente nunca foi forte, o Comédia em Pé nunca foi forte na internet. Mas qual foi tem os primeiros comediantes, os primeiros jeitos, qual foi o primeiro lugar dedicado à comédia, assim, o bar? A minha Que voz. tinha comédia. O primeiro lugar dedicado à comédia, na verdade, foi esse barzoco que a Grace coordenava, né? Que era Mas já tinha o Beverly Hills nessa época? Não, Tinha. não tinha. O Núcleo Beverly Experimental Núcleo de Teatro. Experimental de Teatro. E foi uma coincidência. Ela foi lá para tomar conta do bar e falou, opa, eu tenho um palquinho aqui, vamos fazer. O Beverly Hills já foi meio uma como é que chama isso? Uma vertente, tipo, opa, tem bar funcionando com O Beverly comédia. Hills foi virando de comédia, né? Eu lembro que eu levei o Luiz pra fazer um show no Bar Naldo Lucrécia, ele falou, eu fiz o Comida dos Astros aqui antes de ir pro Mas é Beverly. porque antes do Comédia em Pé eu me lembro do testosterona, me lembro dessa palavra. Então ele já tinha. Ele começou com o Luiz França, o Robson Nunes e um menino amigo nosso que chama Peu. Lembra do Peu? Era o Peu. Que ficou rico porque saiu da comédia e foi trabalhar como Virou produtor. publicitário. Aí a pergunta se era, veio pra ficar, né? Nós todos continuamos fazendo, temos DVD, solos, shows no Netflix. YouTube ajudando. Os amigos que começaram com a gente têm seus talk shows agora, todos vieram de stand-up, né? O Danilo Gentili tá todo dia no ar. Gentili que entrou Porchat. no Mr. Blues também. O Danilo, a Marcela Leal descobriu o Danilo. Viu ele em algum lugar, Blog. começou a ver os textos, Tinha um blog engraçado. O blog Mas tô chamou dizendo. ele. E quando ele foi fazer, é interessante contar essa história. Ele foi fazer, ele subiu no palco, era uma figura totalmente desengonçada, ele parecia uma freira. Ele tinha a aparência de uma freira, branquinho assim. E ele subiu no palco e o cara explodiu, de tarde no ensaio. Eu falei, daí na sequência aconteceu isso. Você vai querer fazer uma participação? Eu falei, chama esse cara para... O Rafinha falou, não, esse cara, vamos chamar ele para fazer parte do grupo, ele é maravilhoso. E daí você vê, hoje ele está podre de rico, eu estou aqui com vocês três. O que eu ia dizer é, o stand-up não só veio pra ficar,
como a gente conseguiu... O stand-up, o gênero, tem os 2 talk shows nas emissoras, né? Tem o Odinê, a gente veio pra ficar e tá no Brasil inteiro agora. Todo lugar que você vai... Todo mundo tá na televisão, todo lugar que você vai sai tem com a um televisão. A gente colocou essa palavra no vocabulário, né? As pessoas de qualquer classe social falam... Você fala stand-up, o cara Sabe o que é. falar, tá lá fazendo um stand-up, virou. E finalmente a gente consegue explicar o que a gente fazia, né? A gente só precisa dizer, eu faço stand-up. E hoje em dia qualquer pessoa fala assim, esse cara é engraçado, você devia fazer stand-up. E na verdade, esse encontro, eu estava com o Diogo foi fazer uma participação num talk show que eu estava fazendo, né? E eu falei, a gente começou a conversar, puxar essas coisas, eu falei, gente, falei pro Diogo, vamos reunir o Bruno, o Marcelo, e contar essa história antes que contem e tirem a gente. É verdade.